O Senhor Jesus, ele disse aqui, ó: o meu tempo ainda não chegou. Quando os irmãos dele chegaram, disseram assim: olha, se tu quer ser conhecido mesmo, vai para Jerusalém agora, nós estamos indo para lá, bora com a gente. Porque se tu quer ser conhecido, se tu fazes o que tu fazes realmente, mostra o teu discípulo e mostra ao mundo, mostra para todas as pessoas o que tu fazes. Mas Jesus, ele não estava preocupado em fazer para se amostrar para as pessoas, não. Ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do Pai e não a vontade das pessoas. A gente sabe, irmãos, que muitas vezes a gente se sente até um pouco, digamos assim, constrangido, às vezes até mesmo envergonhado, porque chegam algumas pessoas que dizem assim: se realmente Deus é contigo, então manifesta em alguma coisa, então Deus tem que manifestar algo, e você tem que ser maduro para naquele momento não ficar triste, não ficar chorando, não ficar: meu Deus, olha o que estão falando de mim, meus parentes, olha o que estão falando meus vizinhos, os irmãos da igreja, meu Deus, olha, já é tempo do Senhor me abençoar. Não, você tem que entender e dizer assim: olha, se ainda não, eu estou fiel a Deus, eu estou buscando a Deus, e se Deus ainda não manifestou, Ele vai manifestar no tempo dEle, porque quando chegar o meu tempo, ninguém pode me parar, ninguém pode impedir. O teu tempo está chegando, irmão, a tua bênção está chegando, aquilo que Deus prometeu, Ele vai manifestar dentro do projeto dEle. É por isso que temos que ficar no projeto de Deus e não no nosso, porque se ficarmos no nosso projeto, aí temos que buscar o nosso tempo. Mas se ficarmos no projeto de Deus, nós vamos buscar ficar no tempo de Deus e não no nosso. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz que Jesus disse: olha, o meu tempo, ele respondeu para os irmãos dele: o meu tempo não é chegado, ainda não chegou o meu tempo. Mas ele disse aqui, ó: mas o vosso tempo sempre está presente. O que Jesus quis dizer? Vocês não têm compromisso com o compromisso que eu tenho. Vocês não estão compromissados com o compromisso que eu estou compromissado. Jesus estava querendo dizer: eu estou compromissado com o reino de meu Pai nessa terra. E eu sigo o tempo do reino de meu Pai. Eu não sigo o tempo de vocês. Vocês seguem o tempo de vocês. O tempo de vocês sempre é o presente, é agora, é já, é no tempo que vocês pensarem. Mas eu não estou andando no pensamento humano. E aí ele diz aqui, ó: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e que as suas obras são mais. Jesus estava dizendo: olha, vocês podem fazer aí o que vocês pensarem, porque vocês não estão dentro do projeto do reino de Deus. Eu não. O mundo me odeia, porque eu dou testemunho que as obras do mundo são mais. Por isso o mundo me odeia, não odeia vocês. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. E aquele que é amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus, não anda no tempo de Deus. E Jesus, ele disse aqui embaixo, ó: subi vós à festa, por enquanto eu não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus sabia que dentro do reino de Deus existe tempo para todo propósito. Existe tempo para todo propósito. E quando estamos dentro do propósito de Deus, nós não servimos o nosso tempo, nós servimos ao tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso. Amém? A Bíblia diz aqui, irmãos, em Eclesiastes capítulo 8. Então Deus, ele tem um propósito da sua vida. Deus, ele te fez nascer nessa terra com um propósito. E você nasceu no tempo de Deus. Você não nasceu no tempo que queria, não é verdade? Você nasceu no tempo que queria, na época que queria. De repente você poderia dizer assim: eu queria ter nascido na época de fulano de tal. Ou então eu queria ter nascido em uma família diferente. Não, mas Deus projetou você e fez você nascer no tempo determinado por Ele. E agora você nasce
sabendo que Deus te fez nascer no tempo dele, e agora você conhece o projeto de Deus para a sua vida, por intermédio do Evangelho, e agora quer viver o seu tempo. Não, nós temos que entender, irmão, nós somos projetados por Deus com um propósito. Nós somos projetados por Deus para fazer algo nessa terra. E Deus agora te faz conhecer a vontade dele, para que você e eu andemos na sua vontade, dentro do seu propósito. E se você agora conheceu a palavra, o propósito agora é que Deus quer que a gente amadureça e cresça e entenda que não é no nosso tempo, mas é no tempo dele que o propósito dele vai se manifestar. O que é que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que continuar caminhando, me alimentando, tenho que continuar buscando, porque o crescimento, o amadurecimento é algo natural. Você vê que você não precisa chegar numa criança e colocar a mão nela, né? Cresce em nome de Jesus. Cresce, desenvolve em nome de Jesus. Não. A criança vai comendo, vai se alimentando e ela vai crescendo automaticamente. A mesma coisa é uma árvore, a mesma coisa é um animal. Então vai crescendo de acordo com o que vai nutrindo, vai se nutrindo. Então a gente tem que continuar o quê? Caminhando, se nutrindo de Deus, buscando a Deus. E o crescimento, o amadurecimento vem de Deus. Agora o propósito de Deus nesse amadurecimento é para que a gente comece a usufruir daquilo a qual já é nosso, aquilo a qual ele já garantiu para a gente. A Bíblia diz: enquanto o herdeiro é criança, ele não pode usufruir daquilo que é dele. Ele não pode, não faz diferença do escravo. É tudo dele, mas ele não toma posse enquanto é criança. Então é por isso, irmãos, que nós temos que entender o tempo de Deus. Jesus veio no tempo certo. Jesus veio no tempo determinado por Deus, determinado pelo Pai, determinado pelo reino dos céus. Amém? Então, se há uma promessa na Bíblia para mim, para você, porque não há uma, há várias, há milhares de promessas, vai se manifestar no tempo certo, no tempo ideal, no tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo, e ele veio nascido de mulher e se manifestou nesta terra. Aleluia! Ele veio sendo anunciado. Irmãos, as bênçãos do Senhor, você tem que ver que muitas vezes vem flashes em sua mente, em seu coração. São sonhos que Deus dá, aquilo que Deus está anunciando, o que você pode ser, aquilo, o seu propósito, aquilo a qual ele criou você para realizar. Vai acontecer algo contigo no tempo de Deus. É por isso que o tempo de Deus, eu digo para você, profetizo, o tempo de Deus te manifestar nesta terra, para que todos te conheçam, para que todos te vejam, vai chegar. Porque primeiro Jesus, ele foi para o deserto e não tinha ninguém vendo ele lá. Depois ele foi pregar e aí ele começou a ser conhecido pelas multidões. Há um tempo, irmão, da bênção. Há um tempo da bênção. E a bênção que Deus quer dar para a gente é dentro do propósito dele. É dentro da visão dele, não da nossa. É dentro do plano dele, não do nosso. É dentro da visão dele, não da nossa. Nós temos que estar totalmente, irmão, no tempo de Deus. Por isso não se aflija, por mais que pareça demorado. O Senhor Jesus, ele deu um exemplo de uma viúva que clamava, orava, pedindo que o juiz iníquo julgasse a sua causa. Por um tempo ele resistiu, mas depois ele disse: essa viúva me importuna, eu vou dar causa a ela, ganha. E Jesus disse, irmãos, Jesus disse na sua palavra, preste atenção o que disse esse juiz iníquo: acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Ainda que pareça demorado, depressa lhe fará justiça. Depressa lhe fará justiça. Amém? Ainda que pareça demorado, irmão. Por que parece demorado muitas vezes? Porque a gente olha segundo o nosso tempo. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele vem no tempo certo. Pode parecer demorado no nosso tempo, mas para Deus está no tempo dele. Agora esse tempo é o tempo de tratar o teu coração. É o tempo de tratamento. É o tempo de você permanecer fiel, firme.
quando o diabo vir e diz: porque tu é filho de Deus, então porque tu está com fome. É tempo de você dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No tempo que Satanás vir dizer: olha, eu vou te dar toda a riqueza, se dobra diante de mim, deixa esse Jesus, deixa essa miséria, olha o que tu está vivendo. É tempo de você dizer: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor meu Deus, só a Ele adorarei, só a Ele servirei, independente de qualquer coisa, eu servirei a Deus, porque eu estou no tempo dEle, na cobertura dEle, eu sou dEle, e tudo que eu tenho é dEle. Ainda que eu morra, nele esperarei, como